Olá pessoal, graça e paz, pastor João Flávio Martinez, em mais um vídeo aqui para o nosso canal. Graças a Deus, nosso canal está chegando a quase 17 mil inscritos e nós louvamos a Deus porque você tem nos ajudado nesse trabalho de fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. O nosso canal, juntamente com o nosso site, o cacp.org.br, tem sido um instrumento de ajuda, de cooperação, de bênçãos para a vida das pessoas. E a nossa intenção é essa mesma. Mas ontem nós gravamos um vídeo falando sobre a questão do João de Deus. O título do vídeo é João de Deus. Essa conta é dos espíritas. Engraçado que nós recebemos hoje a informação da Federação Espírita Brasileira, a FEB, afirmando e se retratando que o João de Deus não é espírita, ou não é kardecista, pelo menos. Engraçado que demorou todo esse tempo e só agora eles vêm prestar esse esclarecimento. Por que a FEB não fez esse esclarecimento há 10, há 20 anos atrás? Afinal de contas, esse homem tem cortado as pessoas, tem feito esse curandeirismo já há muito tempo. Como eu disse no meu vídeo anterior, o que ele faz, o que ele pratica ou praticava, está, digamos assim, enquadrado no artigo 284 do Código Penal Brasileiro, que é o exercício do curandeirismo. Ele prescreve, ele ministra, ele aplica, ele usa gestos, palavras, ele faz diagnósticos, tudo que está no artigo 284, o João de Deus pratica ou praticava lá no centro dele. Muito bem, agora ele está preso, espero que ele responda pelos seus crimes. Espero que a polícia esclareça tudo. Já acharam mais de R$1 milhão lá numa das casas dele. Eu espero que tudo seja esclarecido para o bem do povo brasileiro. Porque, olha, não precisava isso acontecer. Vamos imaginar que o João de Deus fosse até um homem de boa índole. Só o fato dele cortar as pessoas sem anestesia, enfiar objetos de metal no corpo das pessoas, tirar de um lugar, tirar da boca pôr no nariz, tirar do nariz colocar na boca. Gente, esse homem era para ter sido interditado há muito tempo atrás. Que ele praticou o charlatanismo, o curandeirismo, tá claro, tá documentado, tá no YouTube, foi feito matérias pela Rede Globo, pela Bandeirantes, pelo SBT, tá certo? E o povo ainda dando vanglórias para esse camarada, jogando confete, artista da Globo, olha aí a imagem, esse monte de artistas da Rede Globo aí, de mãos dadas com esse curandeiro, com esse camarada que pratica um crime, sempre praticou esse crime. Mas muito bem, não estou gravando para ser redundante, estou gravando esse outro vídeo porque me perguntaram, pastor João Flávio, o senhor citou no seu vídeo anterior que há, abre aspas, pastores evangélicos, fecha aspas, que pratica curandeirismo. Aí eu citei Valdemiro Santiago, Agenor Duque, Edir Macedo, etc. E aí perguntaram para mim, o senhor não crê em cura divina? É claro que eu creio em cura divina. O Senhor Jesus deixou claro, estes sinais seguirão os que creem, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então orar pelos doentes, para que eles recebam a cura da parte de Deus, é bíblico. Eu não estou aqui negando isso. E aí eu queria te chamar a atenção para algo muito interessante, não sei se você já observou. Quando Jesus curava uma pessoa, um doente no Novo Testamento, ele falava assim, ó, vai e se apresenta ao sacerdote. A pessoa ficava tão feliz, a pessoa ficava tão alegre pelo milagre que ela recebeu, que já saía contando antes de chegar no sacerdote. Por que o Senhor Jesus mandava ele se apresentar ao sacerdote? Porque na lei tinha esse contexto de fazer a cura ser documentada, ou ser uma cura que estivesse de acordo com os padrões da lei. Então a pessoa tinha que comparecer diante do sacerdote, tinha que ser diagnosticada, curada, depois fazia um ritual e então ela podia testemunhar. Para que isso? Para que houvesse critérios, para que a pessoa tivesse realmente uma cura testificada pelo sacerdote, porque o sacerdote, ele era a autoridade máxima no meio do povo, né? Ele que sabia das coisas. Então esse sacerdote examinava a pessoa e ele prescrevia o diagnóstico depois do exame. E se ele visse que a pessoa estava curada, então ela poderia testemunhar. Seria hoje, você orou por um doente, mande ele procurar um médico, manda ele fazer novamente o exame. Se porventura o exame der negativo,
E nós tivemos esses dias, há pouco tempo atrás, uma irmã na nossa igreja com 2 diagnósticos, um diagnosticando a doença, o outro diagnosticando a cura. Então era isso que Jesus mandava fazer. Vai lá, comparece diante do sacerdote, vê se o diagnóstico é positivo, se você foi curado, aí depois vem e dá, aí você dá o seu testemunho. Você testifica do milagre que Deus fez na sua vida. Então, eu não duvido do milagre de Deus, tá certo? A outra pergunta que me fizeram é por que então essas igrejas, principalmente de viés neopentecostais, elas praticam o curandeirismo? Então tá, vamos lá primeiro para o artigo 284 do Código Penal, depois a gente faz uma análise, um pensamento, vamos teologar. Vamos ver a lei e depois vamos teologar. O artigo 284 diz assim, que é crime exercer o curandeirismo. Então, quando o curandeirismo é exercido? Quando se prescreve, quando se ministra, ou se aplica, ou se usa substâncias, gestos, palavras ou diagnósticos de algum meio para influenciar o doente. Então, isso seria curandeirismo. Repito, artigo 284. Prescrever remédio, ministrar ou aplicar alguma substância para que a cura ocorresse, usar gestos, palavras, meios ou diagnósticos para que esse doente, então, receba supostamente a cura. A Bíblia manda pôr as mãos sobre os enfermos e orar pelo doente. Lá em Tiago, manda ungir o doente com óleo, os presbíteros da igreja, e diz a Bíblia, a oração da fé salvará o doente, ou levantará o doente. Então veja, são esses exemplos que nós temos na Bíblia. Não fala de usar óleo ungido, mas no caso de Tiago, ele usou óleo para ungir. Nós observamos que a prática do curandeirismo acontece em quase todas essas igrejas. Eu vou dar um exemplo. Outro dia eu estava vendendo o meu livro numa igreja evangélica aí, que ela não é neopentecostal, mas ela é de linha pentecostal com viés neopentecostal. E eu estava ali vendendo o meu livro. De repente tinha um pregador de fora que estava nessa igreja, e de repente ele foi falar sobre cura divina. Até tudo bem, não vejo problema de ler na Bíblia os exemplos onde Deus ministrou a sua cura, incentivar as pessoas a acreditar que Deus pode curá-las, orar pelos doentes. Eu não vejo problema de fazer isso num culto. Até aí tudo bem. E então, uma pessoa chegou do meu lado, auxiliar do tal pregador lá, e botou 3 tipos de óleos do lado da minha banca. Uns vidrinhos assim, mais ou menos desse tamanho, uns 10, 15 ml. E ali tinha um olhinho vermelho, um olhinho amarelo e um olhinho branco. Aí fiquei curioso com aquilo. Aí minha esposa já me cutucou, João Flávio, deixa isso quieto. Eu falei, não, eu só vou perguntar o que é isso, né? Aí eu perguntei, o que é isso, irmã? Ela falou, óleo ungido. Bom, primeira coisa, já estava errado. O óleo na Bíblia é para ungir, não existe óleo ungido. Aí eu falei, ah tá, e por que tem um amarelo, um vermelho e um branco? Aí ela falou, não, é que o amarelo é para prosperidade, o vermelho é para cura divina e o branco é para libertação. Aí eu não resisti. Aí eu falei, ah, e se porventura eu levar os 3 aí e misturar na hora da oração? Usar o branco para a cura e o vermelho para a libertação. Não funciona? Ela falou, não funciona não, irmão. A irmã, não funciona não. O senhor tem que usar cada um prescrito para a sua finalidade. Então, se o vermelho é para cura divina, o senhor não pode usar o branco. E tem que usar por 7 dias. Aí eu falei, ah tá, e a senhora vai distribuir isso no final do culto? Eu perguntei. Ela falou, não, isso aqui eu vou ceder mediante uma oferta. Eu acho que era tipo R$100. Eu falei, ah, então a senhora vai vender. Ela falou, o irmão entenda como quiser. Se o irmão quiser comprar, é R$100. Se o irmão quiser dar uma oferta, é R$100. Então veja, ia vender 3 vidrinhos de óleos por R$100, estava alegando que o óleo é ungido, estava alegando que o óleo era para determinadas coisas que a Bíblia não ensina que deveria ser usado para essas coisas. Ou seja, o que era essa atividade nessa igreja? É o que está no artigo 284 sobre o Código Penal de curandeirismo. Essa mulher e esse pregador estavam praticando curandeirismo. Quando a Universal vende corneta, rosa, sal, óleo e etc., ungido, isso é curandeirismo. O Ministério Público, o Poder Público já deveria ter enquadrado essas igrejas neopentecostais e até algumas pentecostais e até algumas históricas que fazem esse tipo de coisa. Isso é crime pelo Código Penal brasileiro e, de acordo com a palavra de Deus, não tem base. Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada qualquer consubstanciação teológica ou qualquer estribo teológico para esse tipo de prática.
Então está muito claro o que é curandeirismo. Na verdadeira fé cristã, nós podemos orar pelos enfermos, impor as mãos sobre os enfermos. Algumas igrejas podem, usando Tiago, ungem o enfermo com óleo e ora por ele, sabendo que é a oração que vai trazer vitória e saúde para ele. Mas lembrando que o óleo é apenas o símbolo do Espírito Santo, nada mais que isso. Então, o máximo que pode acontecer é pegar um óleo, ungir uma pessoa, ele não é ungido, é para ungir, tá? Algumas igrejas fazem isso sem nenhum problema, não vejo problema, mas não é óleo ungido, é óleo para ungir. E o que vai dar vitória ao doente é a fé dele e a oração. Isso não tem nada a ver com objetos mágicos, com mandigas, com prescrições, que é o que está no artigo 284, que para mim parece que o autor da lei era teólogo, ele consultou a Bíblia para fazer esse artigo 284. E nós precisamos, como cristãos, rechaçar todo tipo de curandeirismo, certo? É um absurdo. Esse tipo de coisa é um absurdo. Eu vi entregar em igrejas evangélicas aquelas pílulas da oração, e a Igreja Católica também faz isso, pílulas da oração. Então a pessoa, ela recebe uma pílula de papel escrito cura de Deus. Então embrulha-se e a pessoa engole aquela pílula de oração. Pílula orada, benzida. Isso tudo é curandeirismo. Isso tudo é antibíblico, isso tudo não está de acordo com a palavra de Deus. Uma última pergunta eu respondo e termino esse breve vídeo. Alguém me disse, mas pastor, eu peguei esse óleo ungido e fui ungida com ele e recebi minha cura. Bom, eu acho que se você recebeu sua cura e ela veio mesmo, não foi uma indução, foi verdadeira, ela veio pela sua fé em Deus. Eu repito, biblicamente falando, não existe nenhum objeto mágico que traz cura para as pessoas. Não existe, biblicamente falando. O que a Bíblia fala é que Deus, através da oração, pode curar um enfermo. Ponto. E eu sei que alguns vão falar dos aventais de Paulo, lá em Atos, da sombra de Pedro, lá em Atos. E se você ler o texto, você vai ver que não fala que a sombra de Pedro curava, fala que as pessoas tinham essa fé, ou essa esperança, ou esse mito. As pessoas acreditavam nisso, não que os apóstolos ensinavam isso, tá certo? A Bíblia fala que alguns pegavam os aventais de Paulo para levar para os enfermos, mas não que Paulo dava ou fazia campanha de avental. Então é importante explicar isso, porque quando a gente vai para o texto bíblico, a gente não vê no texto bíblico, em nenhum momento nos textos bíblicos, base para substanciar ou para, digamos assim, estribar essa prática. Não existe isso na palavra de Deus, tá certo? Então, mais uma vez, para fechar o nosso vídeo, eu acredito em cura divina? Acredito. A Bíblia corrobora com cura divina? Corrobora. A Bíblia nos permite orar por um doente para que ele possa receber uma cura? Nos permite. Tá certo? Repetindo, inclusive, se você foi numa igreja, recebeu uma oração e foi curado, vai no médico, pega o atestado médico que você não tem mais a doença, volte no culto e dê o seu testemunho. Porque é o que a Bíblia nos ensina, a testemunhar. Mas depois que você fez todo aquele processo de averiguação se realmente você foi curado. Eu já vi muitos falsos testemunhos aí, no meio do culto. Quem foi curado, recebeu oração agora, quem foi curado. A pessoa não tem como fazer o diagnóstico ali. Ela pode dizer que não está sentindo mais a dor. Aquilo que doía no pescoço, no seio, na barriga, não está doendo mais. Mas só o médico pode conferir isso. Então, a base neotestamentária para isso é o que está na lei de Moisés. A pessoa devia comparecer diante do sacerdote. Depois do exame do sacerdote, ela era declarada curada e então ela podia dar o testemunho. Tá bom? Então, recapitulando, eu nunca disse que não creio em cura divina, eu nunca disse que não creio que Deus tem poder ainda hoje para curar alguém. A igreja, ela tem o poder de orar, de abençoar as pessoas, de trazer cura para a vida das pessoas. Eu não duvido disso, eu sou um continuista, eu não sou um cessacionista, tá ok? Agora, o que é praticado em muitas igrejas evangélicas é algo semelhante ao que o João de Deus praticava no seu centro. Objetos ungidos, objetos benzidos, objetos com poderes miraculosos para fazer curas, para trazer bênçãos, isso é curandeirismo.
é condenado pelo Código Penal brasileiro, é condenado pela Bíblia Sagrada e é condenado pelo bom senso. E eu espero que você que é cristão tenha bom senso para entender isso e não aceite isso sobre a sua vida, tá bom? E olha, vamos orar, gente, vamos orar. Eu até acho que foi bom que isso aconteceu, que isso veio à tona, porque a Bíblia fala que não há nada em oculto que não haja de ser revelado. E eu espero então que com isso os espíritas acordem, os evangélicos que estão aí praticando algum tipo de espiritismo, porque o curandeirismo é um tipo de espiritismo, tá certo? E eu espero que esses evangélicos também acordem, e que isso sirva de alerta para nós não sermos enredados pelo engodo do diabo, tá bom? É isso aí, meu querido. Se você tem alguma outra dúvida, deixa aí na descrição do vídeo, no comentário do vídeo, deixa aí para nós, que no momento oportuno nós responderemos, tá ok? Por favor, curta o nosso vídeo, compartilhe, divulgue e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. CSP, 20 anos levando o Evangelho de Jesus aos perdidos no mundo sectário. Um abraço e muito obrigado pela sua audiência.